Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje vamos para mais um vídeo do projeto Japão para Viver. Dessa vez para conversar sobre um filme bem legal chamado O Sabor da Vida. Se você ainda não conhece, esse é um projeto iniciado em 2019, onde eu falo sobre coisas do Japão, especialmente filmes, séries, animes, mangás e também literatura. Para hoje então eu preparei esse vídeo aqui para vocês para conversar um pouquinho sobre um filme do cinema japonês contemporâneo que eu assisti há poucos dias, uma produção super emocionante que com certeza merece a nossa atenção. Mas antes de entrar no assunto, eu queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Também te convido para seguir o Leia para Viver no Instagram, o @leiaparaviver. Dessa forma, você acompanha o que eu publico por lá e também fica sabendo das novidades por aqui com antecedência. Voltando agora para o vídeo, O Sabor da Vida é um filme que explora algo que eu já venho percebendo bastante ao longo de todo esse tempo consumindo conteúdo do Japão, que no caso eu falo da relação sensível e cuidadosa do povo japonês com a sua culinária e com os alimentos de modo geral. A questão vai muito além da imagem pronta que geralmente temos por conta dos restaurantes de comida japonesa aqui no Brasil, com rodízios de sushi, com temakis ou yakisobas. A culinária do Japão é extremamente rica. Ela vai desde o macarrão com caldos bem complexos, ao arroz utilizado de diversas formas, grelhados, peixes, carnes, frituras variadas e até doces preparados de maneira super minuciosa. Existe também todo o aspecto da etiqueta, que não necessariamente tem a ver com regras elitizadas, mas sim com um tipo de respeito pela comida em si. Isso aparece tanto na preocupação com a forma como os pratos serão organizados na mesa, quanto na hora de servir a sua companhia ou até no itadakimasu, que é um termo utilizado pelos japoneses sempre antes de começar a comer e que representa um agradecimento pela refeição. O filme O Sabor da Vida nos mostra um pouco desse sentimento tão importante no Japão, do valor que a comida tem e da importância dela até para atenuar os problemas e as situações difíceis do dia a dia. Só que além disso, ele também fala sobre questões como a velhice, o preconceito na sociedade e também principalmente a solidão. Lançado em 2015, esse filme foi dirigido pela Naomi Kawase e chegou a aparecer até no Festival de Cannes daquele mesmo ano, além de ter ganhado alguns prêmios internacionais. Na história, nós acompanhamos o Sentaro, um homem que trabalha numa pequena loja de dorayakis, um tipo de doce muito comum no Japão, composto por duas panquecas pequenas e um recheio de anko no meio, que no caso é um tipo de pasta doce de feijão. Esse homem, bastante calado e bastante solitário, segue a sua vida normalmente. Ele acorda cedo e vai lá preparar os dorayakis para os clientes, né? E sempre faz isso de uma forma meio que padronizada, sem grandes empolgações. Certo dia, uma senhora de 76 anos viu que na frente da lojinha onde ele trabalhava tinha uma placa avisando que o local estava procurando um novo funcionário. A Tukue então pergunta se havia alguma possibilidade dela ser contratada, já que sempre foi o sonho dela trabalhar com dorayakis. Só que o Sentaro, muito por conta da idade, acabou não aceitando, não concordando muito com aquela ideia. Acontece que aquela mesma senhorinha continuou insistindo, 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 até o dia em que ela levou para o restaurante um potinho com a sua própria pasta de feijão, com um anko. Ela levou essa pasta para o Sentaro experimentar. E era uma receita que ela já fazia, inclusive, há nada mais nada menos que 50 anos. Isso foi decisivo, né? Porque o anko era tão bom, mas tão bom, que o Sentaro meio que se viu obrigado a contratar aquela senhora, a Tokue, para preparar o recheio do doce.
De imediato, o interesse dos clientes pelo dorayaki daquele restaurante mudou drasticamente, sabe? Todo mundo ficou encantado com o novo sabor e as filas, inclusive, se formavam antes mesmo do local abrir. Só que pouco tempo depois, toda aquela situação ficou ameaçada por conta de um boato que começou a se espalhar entre os moradores da região, algo muito envolvido num tipo de preconceito. A partir daqui eu já não quero falar mais nada para não ter o risco de dar nenhum tipo de spoiler. Mas o que dá para comentar é que no decorrer do filme nós vamos acompanhar uma situação que é muito relacionada às dores do presente e também às dores do passado dos protagonistas, né, dos personagens principais. O Sabor da Vida foi com certeza um dos filmes mais bonitos que eu já vi entre os que eu assisti do cinema japonês contemporâneo. Ele é extremamente poético, ele também é uma verdadeira homenagem à arte da culinária e também nos coloca muito para refletir sobre a conexão entre pessoas de diferentes gerações. É interessante a forma como ele nos mostra como uma geração pode sempre trazer algo de bom e também de enriquecedor para outra, independente da distância entre elas ou da ordem, sabe? Tipo do mais velho para o mais novo ou do mais novo para o mais velho. Isso vai desde experiências de vida até conhecimento, sabedoria ou algum tipo de conforto na solidão. Um outro aspecto importante do filme diz respeito à questão da liberdade. Por um motivo que eu não posso explicar aqui, tanto a Tokue quanto o Sentaro são pessoas que vivenciam a sua liberdade de formas completamente diferentes. Enquanto o gerente da loja de dorayakis vive de um modo um tanto quanto apático e bastante conformado, a Tokue é o completo oposto. Ela tenta vivenciar ao máximo os anos que lhe restam. Ela tenta aproveitar, por exemplo, valorizar, né, os pequenos detalhes das coisas, principalmente da natureza, e também tenta realizar os seus sonhos, né? O filme também toca em temáticas mais pesadas, como, por exemplo, o preconceito presente na sociedade japonesa, ou a indiferença de alguns pela necessidade dos outros, ou até sobre simplesmente as injustiças da vida. Tem uma frase, inclusive, no filme que é muito boa e reflete um pouco desse ponto das injustiças, né, que eu comentei antes. E eu até anotei ela aqui para ler para vocês. Olha só, diz assim: tentamos viver nossas vidas de forma irrepreensível, mas às vezes somos esmagados pela ignorância do mundo. Em certa medida, o filme nos mostra um pouquinho dessa visão mais pessimista, sabe? Sobre como nós às vezes tentamos, de fato, seguir um caminho correto, mas a ignorância do mundo nos prejudica de alguma forma. Um último aspecto que eu queria ressaltar é que visualmente o Sabor da Vida é maravilhoso. Dá pra ver que existe uma grande preocupação em nos mostrar o que há de belo nas coisas do cotidiano, desde as cerejeiras, o amanhecer e o entardecer, até a amizade, a comida do dia a dia e por aí vai. Antes de finalizar, eu queria ler para vocês uma frase que dessa vez não é do filme, mas uma frase de um livro conhecido como Em Louvor da Sombra, escrito pelo grande autor japonês Junichiro Tanizaki. Eu encontrei essa frase por coincidência, numa pesquisa para um outro vídeo, mas eu queria citar ela aqui para vocês porque eu acho que ela resume muito bem a mensagem que o filme O Sabor da Vida quer passar. E diz assim, olha só: diz-se que a culinária japonesa é para ser contemplada e não consumida. Mas aqui eu diria mais, ela é digna de meditação. Enfim, deixo aqui para vocês a recomendação desse filme extremamente bonito que nos mostra a riqueza da culinária e também a riqueza das conexões humanas. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E para quem quiser assistir, O Sabor da Vida está disponível no Amazon Prime. E se você ainda não é assinante do Prime e não tem acesso ao Prime Video, eu acho que vale muito a pena, sabe? Na minha opinião, esse serviço de streaming da Amazon está se tornando cada dia melhor, está inclusive se tornando um dos meus favoritos. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser assinar. Ao clicar nesse link e realizar a assinatura logo depois, você também ajuda o canal do Leia para Viver, que recebe uma pequena comissão.
Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, além da assinatura do Prime, alguns outros links da Amazon, em que basta clicar neles e efetuar qualquer pedido que o canal recebe uma pequena comissão. Também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. Também não esquece de dar uma curtida, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!